Estamos passando aqui, pessoal, para dar continuidade ao nosso estudo sobre a grande tribulação. A gente já falou um pouco na aula passada, deu uma pincelada, trouxe aqui um resumo rápido sobre a grande tribulação e a gente vai estar dando mais uma analisada sobre este conteúdo. Eu tenho aqui uma apostila, eu vou ler uns trechos, porque é muito importante isso aqui, muito interessante. Eu não gosto muito de ficar lendo apostila, livros no momento de aula, mas eu vou estar lendo isso aqui, porque é muito importante. A gente viu que na aula passada que o período da grande tribulação vai durar aproximadamente 7 anos, e a grande tribulação será dividida em duas partes. 3 anos e meio de paz, uma suposta paz, onde o anticristo, o falso profeta, estará assinando uma aliança de paz com as nações, com Israel, e 3 anos e meio de tribulação, que após essa aliança ser quebrada e começar o anticristo, o falso profeta, começar a perseguir a nação de Israel, aí esses 3 anos e meio finais serão de juízos, onde serão derramados ali a ira de Deus, o juízo de Deus sobre a humanidade, sobre as nações. Tudo por causa da perseguição que se levantará contra a nação de Israel, o povo escolhido. Aqui na apostila fala que nos tempos bíblicos, os meses eram de 30 dias. Não havia meses de 31 ou de 28 dias, tampouco se considerava o ano bissexto. Ou seja, todos os cálculos de anos calculados pela Bíblia Sagrada, período, era calculado pelas datas, pelos meses do povo judeu de Israel. Os meses eram de 30 dias, não é igual hoje nos nossos tempos, que tem meses que é 30, tem mês que é 31, tem mês que é 28 dias. No povo de Israel naquele tempo era apenas 30 dias. Então, toda a profecia, quando era calculado o período, era calculado dentro desses 30 dias de meses. E a gente vai ver nesse período da grande tribulação que vai vir duas testemunhas para pregar o evangelho. Quando eu falei na aula passada que o período da grande tribulação não será um período somente de juízo, sim, será um período de juízo, onde as pessoas vão receber, sim, da parte de Deus o juízo, mas também é um período onde Deus vai estar tratando o homem para que ainda haja salvação, para que o homem se converta. Então a gente vê que vai ter ainda a oportunidade, sim, de salvação. A nação de Israel será perseguida nesses 3 anos e meio finais. 7 anos dividido 3 anos e meio em duas partes, 3 anos e meio de uma suposta paz, e os últimos 3 anos e meio onde a aliança do anticristo, o pacto será quebrado, o pacto de paz, e eles começarão a perseguir Israel. Neste momento começará a ser derramado na terra o juízo de Deus, porque o povo dele, o povo de Israel, estará sendo perseguido pelo falso profeta, pelo anticristo e as demais nações para destruir Israel. Então Deus vai começar a derramar aí os juízos. É bom ler o livro de Apocalipse para ver ali a abertura dos 7 selos, o que vem ocorrendo, o soar das 7 trombetas, os juízos que serão derramados sobre a terra. A gente não vai estar detalhando cada juízo, porque isso leva muito tempo, é bom ler a Bíblia com calma. Vou estar trazendo um pouco sobre um resumo geral da grande tribulação para podermos entender esse período. Então, como a gente viu, as duas testemunhas, alguns acreditam que seja Elias e Moisés, outros acreditam que seja Elias e Enoque. Eu, particularmente, acredito que seja Elias e Enoque, porque a Bíblia fala que o homem está sujeito a morrer apenas uma vez. Moisés, a Bíblia relata que ele morreu. Já Elias e Enoque foi arrebatado ainda vivos. E a Bíblia fala que as duas testemunhas serão mortas pelo anticristo e pelo falso profeta. Após eles pregar 3 anos e meio, realizar milagres, prodígios,
que eles terão poder para isso, a Bíblia fala. Eles serão assassinados pelo anticristo, seus corpos ficarão expostos em praça pública durante 3 dias ou 3 dias e meio, e após esse período Deus vai ressuscitar eles, e eles vão subir aos céus, aos olhos de todos os povos, de todas as nações, onde vai estar trazendo um temor ao coração de alguns. Aí aqui na apostila fala, os anos sempre tinha 360 dias, ou seja, toda a profecia bíblica, quando vem trazendo um tempo de período, era sempre baseada em 360 dias, ou seja, um período de um ano. Ou seja, 30 dias o mês, vezes 12 meses, dá 360 dias. Em Apocalipse, capítulo 11, no versículo 3, está escrito que as 2 testemunhas de Deus profetizarão por 1260 dias, ou 3 anos e meio, que foi o que a gente falou. Está aqui Apocalipse, capítulo 13, o capítulo 11 e o versículo 3. Apocalipse 11, versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas que profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco. Então, 1260 dias dá uma totalidade de 3 anos e meio, ao qual essas 2 testemunhas estarão profetizando sobre a terra no período da grande tribulação. Podemos ver aqui em Apocalipse capítulo 11, no versículo 7, diz assim, e quando acabarem o seu testemunho, quando eles terminarem a missão que Deus os deu, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá e os matará. Ou seja, as 2 testemunhas serão mortas. Então, se serão mortas, porque estão vivos. Então, a Bíblia relata que Elias e Enoque foram os 2 homens que foram arrebatados vivos para o céu. Então, por isso que eu acredito que as 2 testemunhas serão Elias e Enoque. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, ou seja, em Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, a vida de Deus, entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, sobe para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos viram. E naquela mesma hora houve grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. E passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Então a gente viu que essas 2 testemunhas vão pregar por um período de 3 anos e meio, anunciando Jesus Cristo, anunciando Deus, a oportunidade de salvação, e eles terão poder para controlar o fogo, controlar a água, fazer prodígios como Elias fazia, para poder despertar ainda fé nesse povo, para que a dureza do coração deles sejam quebrados. Só que a gente vê também que após esse período eles serão mortos, seus corpos ficarão expostos por 3 dias e meio, o Espírito Santo vai vir depois de 3 dias e meio e vai trazer vida a eles, e os seus corpos transformados vão subir novamente ao céu. Vai vir um grande terremoto, a qual 7.000 homens serão mortos, e um grande temor vai tomar conta daqueles que vão presenciar esse acontecimento.
e alguns darão glória a Deus, ou seja, alguns vão se converter. Então a gente vê que a pregação dessas duas testemunhas não foi em vão. A pregação deles, a morte deles, não foi em vão. Isso só nos ensina que quando nós anunciamos o Evangelho e a verdade não é em vão, pode ser que nem todos, pode ser que a maioria não se converta, mas pelo menos alguns acreditarão e pelo menos alguns se converterão e alcançarão a salvação e a vida eterna. Vimos sobre o anticristo e o falso profeta que estarão governando a terra nesse período de 7 anos, que Deus vai permitir. Em Apocalipse capítulo 13, do versículo 1 até o versículo 10, vem narrando a besta que sobe do mar. Essa besta que João vê subindo do mar, ou seja, das águas representa povos, nações, é o anticristo. Ou seja, provavelmente o anticristo será um governante, alguém que atua na área política, um político. Em Apocalipse 13, do versículo 11 até o 18, vem narrando a besta que saiu da terra, ou seja, do meio de povos, do meio das pessoas. Essa besta que sobe da terra é o falso profeta, provavelmente seja um líder religioso. Então vai ter uma aliança entre a política e a religião. A falsa política e a falsa religião vão se unir, ou seja, um líder político e um líder religioso. O líder político, o anticristo, o líder religioso, o falso profeta, estarão juntos, possuídos por algum espírito imundo, liderando as nações nesse período de 7 anos, que é o período da grande tribulação. A Bíblia vem narrando sobre o sinal da besta, a marca da besta. No período dos 3 anos e meio finais da grande tribulação, o cerco vai se fechar para aqueles que creem em Cristo, aqueles que creem em Deus, sabem da verdade, porque nesse período, para obrigar o máximo de pessoas a se tornar adorador da besta, vai ter a marca, ao qual será colocada na sua testa ou na mão direita. Essa marca é opcional, usa quem quer. Só que quem não tiver a marca da besta, ou seu nome, ou seu número na testa ou na mão direita, serão perseguidos, serão torturados e serão mortos nesse período. Só vão conseguir comprar e vender, negociar, usufruir dos benefícios aqui na terra quem tiver essa marca. Só que quem tiver a marca da besta, o nome da besta, o número da besta, a Bíblia os chama de adoradores da besta. E eles farão isso de livre e espontânea vontade. Só que a Bíblia também narra que quem tiver a marca da besta, o número da besta, o nome da besta, e são chamados de adoradores da besta, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. Então, aqueles que não subiram no arrebatamento da igreja, que estiver na terra, que conhece a verdade, não vão querer a marca da besta, porque sabe, se colocar a marca da besta, o número da besta, o nome da besta, serão condenados ao lago de fogo por toda a eternidade. Esses serão perseguidos. Não vão ter dinheiro para comprar, não vão ter dinheiro porque o dinheiro físico já está sumindo, nesse período já não vai existir, será tudo controlado pelo sistema, será tudo online, tudo computadorizado, então será muito mais fácil para o governo controlar. E só vai ter recursos financeiros quem tiver a marca da besta. Só que quem tiver essa marca já estará condenado por toda a eternidade. Vai usufruir por 3 anos e meio, que é um período muito pouco, aqui na terra, mas vai sofrer por toda a eternidade. Aí falando da marca, a gente vê que a Bíblia vem relatando sobre os 144 mil eleitos. Esses serão judeus que virão das tribos de Israel. Serão esses 144 que também serão levantados por Deus para pregar, para anunciar a verdade,
para que mais pessoas venham se converter. Por isso que eu falei, o período da grande tribulação não é só juízo. Deus estará ainda dando oportunidade. Após as duas testemunhas pregar por 3 anos e meio, Deus ainda vai levantar 144 mil eleitos das 12 tribos de Israel, serão levantados ali homens que creem em Deus, homens de Deus, cheios do Espírito, para continuar pregando o Evangelho. E a Bíblia fala que esses 144 mil também receberão uma marca, uma identificação, só que será a marca de Deus. E eles não poderão, essa marca não vai impedir eles de ser perseguidos pelo falso profeta e pelo anticristo, mas essa marca vai proteger eles do juízo que está sendo derramado na terra, da abertura dos selos, do soar das 7 trombetas, os juízos que estão sendo derramados sobre a humanidade. Eles estarão resguardados desses juízos, eles não serão atingidos por esses juízos, por esses acontecimentos que estarão sendo derramados sobre a terra, mas eles receberão o selo de Deus, a identificação, esse é o povo de Deus. Então entendemos aqui, irmãos, de que a pessoa que é de Deus, ela tem um selo de Deus. Quem não é de Deus, que está ao lado do inimigo, ela também tem seu selo. Uma vez me perguntaram como que no mundo espiritual vai saber se aquela pessoa que está morrendo, partindo para a eternidade, se a alma vai para o céu, vai para o inferno, como que os demônios não vão vir levar a alma de um salvo. Irmão, porque quem é salvo tem um selo, tem o Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso selo. É Ele que nos garante a salvação. Então, aquele que é salvo, ele está selado pelo Espírito Santo, então não há como confundir. Assim também como aquele que é perdido, ele está selado pelo próprio Satanás. Todos nós temos um selo, ou selo da parte de Deus, ou selo da parte de Satanás. Então, deixo aqui para vocês essa segunda parte sobre a grande tribulação. Gostaria de estar aprofundando detalhadamente, só que aí o vídeo fica muito grande. Estou trazendo aqui apenas um resumo, no geral, mas é bom depois ler o livro de Apocalipse, do primeiro ao último capítulo, para poder entender melhor, ter uma noção melhor. Não é um livro que causa medo. Muitos falam, eu tenho medo de ler o livro do Apocalipse. Não temos que ter medo de ler o livro do Apocalipse. Mas o livro do Apocalipse está aí para abrir nossos olhos, para nos mostrar o que aguarda aqueles que não têm Deus e também a recompensa daqueles que permanecem fiel. Então, se você é fiel a Deus, se você permanece na presença, se você tem um selo de Deus, não há motivo para ter medo de ler, de estudar, de meditar no livro do Apocalipse. Leia, medite, dá uma lida do primeiro ao último capítulo para que você possa entender melhor os acontecimentos que estão para acontecer. Deus abençoe.